Neste vídeo, do nosso canal Passarinho Fêmeado, vamos explorar detalhes fascinantes sobre as fêmeas de coleira ou papa-capim, nome científico Sopophylla caerulescens. Conhecida por sua plumagem parda e esboço do desenho da garganta do macho sob luz excepcional. Essa espécie é popularmente chamada de coleirinha, papa-capim, papa-arroz, entre outros nomes regionais. Apesar de não serem canoras, as fêmeas têm peculiaridades únicas e interessantes. Vamos aprender mais sobre as características físicas dessas aves, que medem aproximadamente 12 centímetros e pesam cerca de 10,5 gramas. Enquanto os machos se destacam com seus colares brancos e negros, as fêmeas apresentam uma plumagem toda parda, com nuances mais escuras nas costas. Além disso, elas possuem um bigode branco ao lado da garganta negra, definindo a área sob o bico amarelado ou levemente cinza esverdeado. Ao longo do vídeo, você terá a oportunidade de apreciar o chamado incríveis dessa bela espécie e aprender mais sobre seu comportamento na natureza. Embora as fêmeas não sejam canoras, suas características únicas e sua importância para o ecossistema tornam-nas dignas de atenção e estudo. Acompanhe nossas observações e descobertas sobre as fêmeas de coleira papa-capim e encante-se com a riqueza da biodiversidade presente em nosso país. Se você é apaixonado por aves e quer saber mais sobre essa espécie tão presente em nossa paisagem, não perca esse vídeo. Neste vídeo, do nosso canal Passarinho Fêmeado, vamos explorar detalhes fascinantes sobre as fêmeas de coleira ou papa-capim, nome científico Sopophylla caerulescens. Conhecida por sua plumagem parda e esboço do desenho da garganta do macho sob luz excepcional, essa espécie é popularmente chamada de coleirinha, papa-capim, papa-arroz, entre outros nomes regionais. Apesar de não serem canoras, as fêmeas têm peculiaridades únicas e interessantes. Vamos aprender mais sobre as características físicas dessas aves, que medem aproximadamente 12 centímetros e pesam cerca de 10,5 gramas. Enquanto os machos se destacam com seus colares brancos e negros, as fêmeas apresentam uma plumagem toda parda, com nuances mais escuras nas costas. Além disso, elas possuem um bigode branco ao lado da garganta negra, definindo a área sob o bico amarelado ou levemente cinza esverdeado. Ao longo do vídeo, você terá a oportunidade de apreciar o chamado incríveis dessa bela espécie e aprender mais sobre seu comportamento na natureza. Embora as fêmeas não sejam canoras, suas características únicas e sua importância para o ecossistema tornam-nas dignas de atenção e estudo. Acompanhe nossas observações e descobertas sobre as fêmeas de coleira papa-capim e encante-se com a riqueza da biodiversidade presente em nosso país. Se você é apaixonado por aves e quer saber mais sobre essa espécie tão presente em nossa paisagem, não perca esse vídeo. Neste vídeo, do nosso canal Passarinho Fêmeado, vamos explorar detalhes fascinantes sobre as fêmeas de coleira ou papa-capim, nome científico Sopophylla caerulescens. Conhecida por sua plumagem parda e esboço do desenho da garganta do macho sob luz excepcional, essa espécie é popularmente chamada de coleirinha, papa-capim, papa-arroz, entre outros nomes regionais. Apesar de não serem canoras, as fêmeas têm peculiaridades únicas e interessantes. Vamos aprender mais sobre as características físicas dessas aves, que medem aproximadamente 12 centímetros e pesam cerca de 10,5 gramas. Enquanto os machos se destacam com seus colares brancos e negros, as fêmeas apresentam uma plumagem toda parda, com nuances mais escuras nas costas. Além disso, elas possuem um bigode branco ao lado da garganta negra, definindo a área sob o bico amarelado ou levemente cinza esverdeado. Ao longo do vídeo, você terá a oportunidade de apreciar o chamado incríveis dessa bela espécie e aprender mais sobre seu comportamento na natureza. Embora as fêmeas não sejam canoras, suas características únicas e sua importância para o ecossistema tornam-nas dignas de atenção e estudo. Acompanhe nossas observações e descobertas sobre as fêmeas de coleira papa-capim e encante-se com a riqueza da biodiversidade presente em nosso país. Se você é apaixonado por aves e quer saber mais sobre essa espécie tão presente em nossa paisagem, não perca esse vídeo.
Neste vídeo, do nosso canal Passarinho Fêmeado, vamos explorar detalhes fascinantes sobre as fêmeas de coleira ou papa-capim. Nome científico Sopophylla caerulescens. Conhecida por sua plumagem parda e esboço do desenho da garganta do macho sob luz excepcional. Essa espécie é popularmente chamada de coleirinha, papa-capim, papa-arroz, entre outros nomes regionais. Apesar de não serem canoras, as fêmeas têm peculiaridades únicas e interessantes. Vamos aprender mais sobre as características físicas dessas aves, que medem aproximadamente 12 centímetros e pesam cerca de 10,5 gramas. Enquanto os machos se destacam com seus colares brancos e negros, as fêmeas apresentam uma plumagem toda parda, com nuances mais escuras nas costas. Além disso, elas possuem um bigode branco ao lado da garganta negra, definindo a área sob o bico amarelado ou levemente cinza esverdeado. Ao longo do vídeo, você terá a oportunidade de apreciar o chamado incríveis dessa bela espécie e aprender mais sobre seu comportamento na natureza. Embora as fêmeas não sejam canoras, suas características únicas e sua importância para o ecossistema tornam-nas dignas de atenção e estudo. Acompanhe nossas observações e descobertas sobre as fêmeas de coleira papa-capim e encante-se com a riqueza da biodiversidade presente em nosso país. Se você é apaixonado por aves e quer saber mais sobre essa espécie tão presente em nossas paisagens, não perca esse vídeo. Neste vídeo, do nosso canal Passarinho Fêmeado, vamos explorar detalhes fascinantes sobre as fêmeas de coleira ou papa-capim. Nome científico Sopophylla caerulescens. Conhecida por sua plumagem parda e esboço do desenho da garganta do macho sob luz excepcional. Essa espécie é popularmente chamada de coleirinha, papa-capim, papa-arroz, entre outros nomes regionais. Apesar de não serem canoras, as fêmeas têm peculiaridades únicas e interessantes. Vamos aprender mais sobre as características físicas dessas aves, que medem aproximadamente 12 centímetros e pesam cerca de 10,5 gramas. Enquanto os machos se destacam com seus colares brancos e negros, as fêmeas apresentam uma plumagem toda parda, com nuances mais escuras nas costas. Além disso, elas possuem um bigode branco ao lado da garganta negra, definindo a área sob o bico amarelado ou levemente cinza esverdeado. Ao longo do vídeo, você terá a oportunidade de apreciar o chamado incríveis dessa bela espécie e aprender mais sobre seu comportamento na natureza. Embora as fêmeas não sejam canoras, suas características únicas e sua importância para o ecossistema tornam-nas dignas de atenção e estudo. Acompanhe nossas observações e descobertas sobre as fêmeas de coleira papa-capim e encante-se com a riqueza da biodiversidade presente em nosso país. Se você é apaixonado por aves e quer saber mais sobre essa espécie tão presente em nossas paisagens, não perca esse vídeo. Neste vídeo, do nosso canal Passarinho Fêmeado, vamos explorar detalhes fascinantes sobre as fêmeas de coleira ou papa-capim. Nome científico Sopophylla caerulescens. Conhecida por sua plumagem parda e esboço do desenho da garganta do macho sob luz excepcional. Essa espécie é popularmente chamada de coleirinha, papa-capim, papa-arroz, entre outros nomes regionais. Apesar de não serem canoras, as fêmeas têm peculiaridades únicas e interessantes. Vamos aprender mais sobre as características físicas dessas aves, que medem aproximadamente 12 centímetros e pesam cerca de 10,5 gramas. Enquanto os machos se destacam com seus colares brancos e negros, as fêmeas apresentam uma plumagem toda parda, com nuances mais escuras nas costas. Além disso, elas possuem um bigode branco ao lado da garganta negra, definindo a área sob o bico amarelado ou levemente cinza esverdeado. Ao longo do vídeo, você terá a oportunidade de apreciar o chamado incríveis dessa bela espécie e aprender mais sobre seu comportamento na natureza. Embora as fêmeas não sejam canoras, suas características únicas e sua importância para o ecossistema tornam-nas dignas de atenção e estudo. Acompanhe nossas observações e descobertas sobre as fêmeas de coleira papa-capim e encante-se com a riqueza da biodiversidade presente em nosso país. Se você é apaixonado por aves e quer saber mais sobre essa espécie tão presente em nossas paisagens, não perca esse vídeo.
Neste vídeo, do nosso canal Passarinho Fêmeado, vamos explorar detalhes fascinantes sobre as fêmeas de coleira ou papa-capim. Nome científico Sopophylla caerulescens. Conhecida por sua plumagem parda e esboço do desenho da garganta do macho sob luz excepcional. Essa espécie é popularmente chamada de coleirinha, papa-capim, papa-arroz, entre outros nomes regionais. Apesar de não serem canoras, as fêmeas têm peculiaridades únicas e interessantes. Vamos aprender mais sobre as características físicas dessas aves, que medem aproximadamente 12 centímetros e pesam cerca de 10,5 gramas. Enquanto os machos se destacam com seus colares brancos e negros, as fêmeas apresentam uma plumagem toda parda, com nuances mais escuras nas costas. Além disso, elas possuem um bigode branco ao lado da garganta negra, definindo a área sob o bico amarelado ou levemente cinza esverdeado. Ao longo do vídeo, você terá a oportunidade de apreciar o chamado incríveis dessa bela espécie e aprender mais sobre seu comportamento na natureza. Embora as fêmeas não sejam canoras, suas características únicas e sua importância para o ecossistema tornam-nas dignas de atenção e estudo. Acompanhe nossas observações e descobertas sobre as fêmeas de coleira papa-capim e encante-se com a riqueza da biodiversidade presente em nosso país. Se você é apaixonado por aves e quer saber mais sobre essa espécie tão presente em nossa paisagem, não perca esse vídeo. Neste vídeo, do nosso canal Passarinho Fêmeado, vamos explorar detalhes fascinantes sobre as fêmeas de coleira ou papa-capim. Nome científico Sopophylla caerulescens. Conhecida por sua plumagem parda e esboço do desenho da garganta do macho sob luz excepcional. Essa espécie é popularmente chamada de coleirinha, papa-capim, papa-arroz, entre outros nomes regionais. Apesar de não serem canoras, as fêmeas têm peculiaridades únicas e interessantes. Vamos aprender mais sobre as características físicas dessas aves, que medem aproximadamente 12 centímetros e pesam cerca de 10,5 gramas. Enquanto os machos se destacam com seus colares brancos e negros, as fêmeas apresentam uma plumagem toda parda, com nuances mais escuras nas costas. Além disso, elas possuem um bigode branco ao lado da garganta negra, definindo a área sob o bico amarelado ou levemente cinza esverdeado. Ao longo do vídeo, você terá a oportunidade de apreciar o chamado incríveis dessa bela espécie e aprender mais sobre seu comportamento na natureza. Embora as fêmeas não sejam canoras, suas características únicas e sua importância para o ecossistema tornam-nas dignas de atenção e estudo. Acompanhe nossas observações e descobertas sobre as fêmeas de coleira papa-capim e encante-se com a riqueza da biodiversidade presente em nosso país. Se você é apaixonado por aves e quer saber mais sobre essa espécie tão presente em nossa paisagem, não perca esse vídeo. Neste vídeo, do nosso canal Passarinho Fêmeado, vamos explorar detalhes fascinantes sobre as fêmeas de coleira ou papa-capim. Nome científico Sopophylla caerulescens. Conhecida por sua plumagem parda e esboço do desenho da garganta do macho sob luz excepcional. Essa espécie é popularmente chamada de coleirinha, papa-capim, papa-arroz, entre outros nomes regionais. Apesar de não serem canoras, as fêmeas têm peculiaridades únicas e interessantes. Vamos aprender mais sobre as características físicas dessas aves, que medem aproximadamente 12 centímetros e pesam cerca de 10,5 gramas. Enquanto os machos se destacam com seus colares brancos e negros, as fêmeas apresentam uma plumagem toda parda, com nuances mais escuras nas costas. Além disso, elas possuem um bigode branco ao lado da garganta negra, definindo a área sob o bico amarelado ou levemente cinza esverdeado. Ao longo do vídeo, você terá a oportunidade de apreciar o chamado incríveis dessa bela espécie e aprender mais sobre seu comportamento na natureza. Embora as fêmeas não sejam canoras, suas características únicas e sua importância para o ecossistema tornam-nas dignas de atenção e estudo. Acompanhe nossas observações e descobertas sobre as fêmeas de coleira papa-capim e encante-se com a riqueza da biodiversidade presente em nosso país. Se você é apaixonado por aves e quer saber mais sobre essa espécie tão presente em nossa paisagem, não perca esse vídeo. Neste vídeo, do nosso canal Passarinho Fêmeado,
vamos explorar detalhes fascinantes sobre as fêmeas de coleira ou papa-capim. Nome científico Sopophylla caerulescens. Conhecida por sua plumagem parda e esboço do desenho da garganta do macho sob luz excepcional. Essa espécie é popularmente chamada de coleirinha, papa-capim, papa-arroz, entre outros nomes regionais. Apesar de não serem canoras, as fêmeas têm peculiaridades únicas e interessantes. Vamos aprender mais sobre as características físicas dessas aves, que medem aproximadamente 12 centímetros e pesam cerca de 10,5 gramas. Enquanto os machos se destacam com seus colares brancos e negros, as fêmeas apresentam uma plumagem toda parda, com nuances mais escuras nas costas. Além disso, elas possuem um bigode branco ao lado da garganta negra, definindo a área sob o bico amarelado ou levemente cinza esverdeado. Ao longo do vídeo, você terá a oportunidade de apreciar o chamado incríveis dessa bela espécie e aprender mais sobre seu comportamento na natureza. Embora as fêmeas não sejam canoras, suas características únicas e sua importância para o ecossistema tornam-nas dignas de atenção e estudo. Acompanhe nossas observações e descobertas sobre as fêmeas de coleira papa-capim e encante-se com a riqueza da biodiversidade presente em nosso país. Se você é apaixonado por aves e quer saber mais sobre essa espécie tão presente em nossas paisagens, não perca esse vídeo. Neste vídeo, do nosso canal Passarinho Fêmeado, vamos explorar detalhes fascinantes sobre as fêmeas de coleira ou papa-capim. Nome científico Sopophylla caerulescens. Conhecida por sua plumagem parda e esboço do desenho da garganta do macho sob luz excepcional. Essa espécie é popularmente chamada de coleirinha, papa-capim, papa-arroz, entre outros nomes regionais. Apesar de não serem canoras, as fêmeas têm peculiaridades únicas e interessantes. Vamos aprender mais sobre as características físicas dessas aves, que medem aproximadamente 12 centímetros e pesam cerca de 10,5 gramas. Enquanto os machos se destacam com seus colares brancos e negros, as fêmeas apresentam uma plumagem toda parda, com nuances mais escuras nas costas. Além disso, elas possuem um bigode branco ao lado da garganta negra, definindo a área sob o bico amarelado ou levemente cinza esverdeado. Ao longo do vídeo, você terá a oportunidade de apreciar o chamado incríveis dessa bela espécie e aprender mais sobre seu comportamento na natureza. Embora as fêmeas não sejam canoras, suas características únicas e sua importância para o ecossistema tornam-nas dignas de atenção e estudo. Acompanhe nossas observações e descobertas sobre as fêmeas de coleira papa-capim e encante-se com a riqueza da biodiversidade presente em nosso país. Se você é apaixonado por aves e quer saber mais sobre essa espécie tão presente em nossas paisagens, não perca esse vídeo. Neste vídeo, do nosso canal Passarinho Fêmeado, vamos explorar detalhes fascinantes sobre as fêmeas de coleira ou papa-capim. Nome científico Sopophylla caerulescens. Conhecida por sua plumagem parda e esboço do desenho da garganta do macho sob luz excepcional. Essa espécie é popularmente chamada de coleirinha, papa-capim, papa-arroz, entre outros nomes regionais. Apesar de não serem canoras, as fêmeas têm peculiaridades únicas e interessantes. Vamos aprender mais sobre as características físicas dessas aves, que medem aproximadamente 12 centímetros e pesam cerca de 10,5 gramas. Enquanto os machos se destacam com seus colares brancos e negros, as fêmeas apresentam uma plumagem toda parda, com nuances mais escuras nas costas. Além disso, elas possuem um bigode branco ao lado da garganta negra, definindo a área sob o bico amarelado ou levemente cinza esverdeado. Ao longo do vídeo, você terá a oportunidade de apreciar o chamado incríveis dessa bela espécie e aprender mais sobre seu comportamento na natureza. Embora as fêmeas não sejam canoras, suas características únicas e sua importância para o ecossistema tornam-nas dignas de atenção e estudo. Acompanhe nossas observações e descobertas sobre as fêmeas de coleira papa-capim e encante-se com a riqueza da biodiversidade presente em nosso país. Se você é apaixonado por aves e quer saber mais sobre essa espécie tão presente em nossas paisagens, não perca esse vídeo. Neste vídeo, do nosso canal Passarinho Fêmeado,
Vamos explorar detalhes fascinantes sobre as fêmeas de coleira ou papa-capim. Nome científico Sopophylla caerulescens. Conhecida por sua plumagem parda e esboço do desenho da garganta do macho sob luz excepcional. Essa espécie é popularmente chamada de coleirinha, papa-capim, papa-arroz, entre outros nomes regionais. Apesar de não serem canoras, as fêmeas têm peculiaridades únicas e interessantes. Vamos aprender mais sobre as características físicas dessas aves, que medem aproximadamente 12 centímetros e pesam cerca de 10,5 gramas. Enquanto os machos se destacam com seus colares brancos e negros, as fêmeas apresentam uma plumagem toda parda, com nuances mais escuras nas costas. Além disso, elas possuem um bigode branco ao lado da garganta negra, definindo a área sob o bico amarelado ou levemente cinza esverdeado. Ao longo do vídeo, você terá a oportunidade de apreciar o chamado incríveis dessa bela espécie e aprender mais sobre seu comportamento na natureza. Embora as fêmeas não sejam canoras, suas características únicas e sua importância para o ecossistema tornam-nas dignas de atenção e estudo. Acompanhe nossas observações e descobertas sobre as fêmeas de coleira papa-capim e encante-se com a riqueza da biodiversidade presente em nosso país. Se você é apaixonado por aves e quer saber mais sobre essa espécie tão presente em nossas paisagens, não perca esse vídeo. Neste vídeo, do nosso canal Passarinho Fêmeado, vamos explorar detalhes fascinantes sobre as fêmeas de coleira ou papa-capim. Nome científico Sopophylla caerulescens. Conhecida por sua plumagem parda e esboço do desenho da garganta do macho sob luz excepcional. Essa espécie é popularmente chamada de coleirinha, papa-capim, papa-arroz, entre outros nomes regionais. Apesar de não serem canoras, as fêmeas têm peculiaridades únicas e interessantes. Vamos aprender mais sobre as características físicas dessas aves, que medem aproximadamente 12 centímetros e pesam cerca de 10,5 gramas. Enquanto os machos se destacam com seus colares brancos e negros, as fêmeas apresentam uma plumagem toda parda, com nuances mais escuras nas costas. Além disso, elas possuem um bigode branco ao lado da garganta negra, definindo a área sob o bico amarelado ou levemente cinza esverdeado. Ao longo do vídeo, você terá a oportunidade de apreciar o chamado incríveis dessa bela espécie e aprender mais sobre seu comportamento na natureza. Embora as fêmeas não sejam canoras, suas características únicas e sua importância para o ecossistema tornam-nas dignas de atenção e estudo. Acompanhe nossas observações e descobertas sobre as fêmeas de coleira papa-capim e encante-se com a riqueza da biodiversidade presente em nosso país. Se você é apaixonado por aves e quer saber mais sobre essa espécie tão presente em nossas paisagens, não perca esse vídeo. Neste vídeo, do nosso canal Passarinho Fêmeado, vamos explorar detalhes fascinantes sobre as fêmeas de coleira ou papa-capim. Nome científico Sopophylla caerulescens. Conhecida por sua plumagem parda e esboço do desenho da garganta do macho sob luz excepcional. Essa espécie é popularmente chamada de coleirinha, papa-capim, papa-arroz, entre outros nomes regionais. Apesar de não serem canoras, as fêmeas têm peculiaridades únicas e interessantes. Vamos aprender mais sobre as características físicas dessas aves, que medem aproximadamente 12 centímetros e pesam cerca de 10,5 gramas. Enquanto os machos se destacam com seus colares brancos e negros, as fêmeas apresentam uma plumagem toda parda, com nuances mais escuras nas costas. Além disso, elas possuem um bigode branco ao lado da garganta negra, definindo a área sob o bico amarelado ou levemente cinza esverdeado. Ao longo do vídeo, você terá a oportunidade de apreciar o chamado incríveis dessa bela espécie e aprender mais sobre seu comportamento na natureza. Embora as fêmeas não sejam canoras, suas características únicas e sua importância para o ecossistema tornam-nas dignas de atenção e estudo. Acompanhe nossas observações e descobertas sobre as fêmeas de coleira papa-capim e encante-se com a riqueza da biodiversidade presente em nosso país. Se você é apaixonado por aves e quer saber mais sobre essa espécie tão presente em nossas paisagens, não perca esse vídeo. Neste vídeo, do nosso canal Passarinho Fêmeado,
Vamos explorar detalhes fascinantes sobre as fêmeas de coleira ou papa-capim. Nome científico Sopophylla caerulescens. Conhecida por sua plumagem parda e esboço do desenho da garganta do macho sob luz excepcional. Essa espécie é popularmente chamada de coleirinha, papa-capim, papa-arroz, entre outros nomes regionais. Apesar de não serem canoras, as fêmeas têm peculiaridades únicas e interessantes. Vamos aprender mais sobre as características físicas dessas aves, que medem aproximadamente 12 centímetros e pesam cerca de 10,5 gramas. Enquanto os machos se destacam com seus colares brancos e negros, as fêmeas apresentam uma plumagem toda parda, com nuances mais escuras nas costas. Além disso, elas possuem um bigode branco ao lado da garganta negra, definindo a área sob o bico amarelado ou levemente cinza esverdeado. Ao longo do vídeo, você terá a oportunidade de apreciar o chamado incríveis dessa bela espécie e aprender mais sobre seu comportamento na natureza. Embora as fêmeas não sejam canoras, suas características únicas e sua importância para o ecossistema tornam-nas dignas de atenção e estudo. Acompanhe nossas observações e descobertas sobre as fêmeas de coleira papa-capim e encante-se com a riqueza da biodiversidade presente em nosso país. Se você é apaixonado por aves e quer saber mais sobre essa espécie tão presente em nossa paisagem, não perca esse vídeo. Neste vídeo, do nosso canal Passarinho Fêmeado, vamos explorar detalhes fascinantes sobre as fêmeas de coleira ou papa-capim. Nome científico Sopophylla caerulescens. Conhecida por sua plumagem parda e esboço do desenho da garganta do macho sob luz excepcional. Essa espécie é popularmente chamada de coleirinha, papa-capim, papa-arroz, entre outros nomes regionais. Apesar de não serem canoras, as fêmeas têm peculiaridades únicas e interessantes. Vamos aprender mais sobre as características físicas dessas aves, que medem aproximadamente 12 centímetros e pesam cerca de 10,5 gramas. Enquanto os machos se destacam com seus colares brancos e negros, as fêmeas apresentam uma plumagem toda parda, com nuances mais escuras nas costas. Além disso, elas possuem um bigode branco ao lado da garganta negra, definindo a área sob o bico amarelado ou levemente cinza esverdeado. Ao longo do vídeo, você terá a oportunidade de apreciar o chamado incríveis dessa bela espécie e aprender mais sobre seu comportamento na natureza. Embora as fêmeas não sejam canoras, suas características únicas e sua importância para o ecossistema tornam-nas dignas de atenção e estudo. Acompanhe nossas observações e descobertas